apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, é uma das grandes figuras do cristianismo. Um homem usado por Deus, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo. Um homem que levou o evangelho aos gentios, ou seja, os povos não judeus. Milhares e milhares de pessoas foram impactadas pelo ministério do apóstolo Paulo e depois, através das suas cartas, que estão registradas pelo Espírito Santo na palavra de Deus, na Bíblia, através das suas cartas, milhões e milhões, bilhões de cristãos são influenciados ao longo da história. Mas há um texto que gera uma certa dúvida. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma boa pergunta é: será que o apóstolo Paulo se tornou uma pessoa arrogante? Será que o apóstolo Paulo se tornou uma pessoa que se achava melhor que os outros? Como é que ele fala isso? Sede meus imitadores. Na verdade, Paulo está falando a uma igreja que ele ama, a uma igreja aonde ele dedicou seu tempo, sua atenção, seu amor, sua vida. E ele sabe que cada um de nós precisa de referências. Cada um de nós precisa de modelos. Ele sabe que se a gente não ficar muito atento, a gente começa a olhar para quem não deve, imitar o que não deve, fazer o que não deve, acreditar no que não deve. Então Paulo está dizendo: ei, eu tenho procurado, através do Espírito Santo de Deus, ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida correta, uma vida abençoada. E eu quero falar uma coisa para vocês: eu não sou perfeito, mas vocês podem me imitar. Me imitem na luta que eu vivo para viver o Evangelho. Me imitem na dedicação que eu tenho para glorificar o nome do Senhor Jesus. Me imitem na forma como eu trato as pessoas, querendo impulsioná-las para Deus e querendo que elas tenham experiências que o dinheiro não pode dar, que os prazeres da terra não pode dar, que nenhuma vitória humana pode dar. Paulo está dizendo: olha, perfeição vocês não vão ver não, mas vão ver um homem entregue a Deus, um homem que busca a Deus, um homem que se empenha em servir a Deus. Não é a arrogância que faz Paulo dizer: sede meus imitadores. O que faz Paulo dizer isso é a certeza de que ele não tem como fugir do comissionamento de Deus, do chamado de Deus, para ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas. Ele não se esconde, ele não ignora isso, ele se dispõe, ele se entrega, ele faz o que pode para que isso seja uma realidade. E aí, vale uma pergunta: e você? Talvez você diga: eu sou cristão. Talvez você diga: eu amo a Deus. Talvez você diga: eu tenho muita fé. Talvez você diga: olha, eu vivo uma vida legal. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é: você poderia dizer para as pessoas: sejam meus imitadores? Talvez você diga: todo mundo que olha para mim fala que eu sou uma pessoa muito legal, uma pessoa maneira, uma pessoa sensacional. Mas não é disso que eu estou falando. Você pode ser a melhor pessoa do mundo para todo mundo, mas Deus sabe quem você realmente é. Paulo escreveu: sede meus imitadores, e o próprio Deus permitiu que isso fosse escrito na sua palavra. Quando Paulo estava escrevendo uma carta, mal sabia ele que estava escrevendo, por inspiração do Espírito Santo, uma coisa que seria edificação para a igreja em todo o mundo. Deus permitiu que Paulo dissesse: podem me imitar. Sabe o que isso significa?
que Deus concordava com Paulo. Em nenhum momento Deus falou: Paulo, você é perfeito. Não. O próprio Paulo disse: olha, eu sou o principal pecador. Ele se sentia assim porque quando ainda não era convertido, ele perseguia e matava os cristãos. Ele era um problema para o cristianismo. Ele era um inimigo radical. Mas agora, quando ele se converte, ele passa a viver tão intensamente o Evangelho, que o próprio Deus está dizendo: pode escrever aí, Paulo, pode escrever aí, sejam meus imitadores, porque se eles viverem a vida que você vive e tentarem ser o que você se tornou, eles serão muito felizes, abençoados e usados por mim. As pessoas estão olhando para você. Queira você ou não, você influencia pessoas. A gente influencia a nossa família, a gente influencia nossos amigos, a gente influencia as pessoas com quem trabalhamos, com quem estudamos, com quem praticamos esporte. Nós influenciamos as pessoas do salão de beleza, da aula de inglês, as pessoas do clube que frequentamos. Onde quer que a gente vá, nós somos um testemunho de vida ou de morte, de bênção ou de maldição, de presença de Deus ou de distanciamento de Deus. E a boa pergunta é: e você? Você tem sido alguém que as pessoas podem se espelhar, que as pessoas podem imitar? O quanto você faz com que essas pessoas que reparam você amem mais a Deus? Ah, eu amo a Deus. Você ama mesmo? O que você faz para que Deus se sinta amado? O que você faz para glorificar o nome de Deus? O que você faz para levar pessoas a amarem a Deus? O que você faz para ajudar o próximo? Algumas pessoas são que nem um mar morto. Tudo que recebem, represam. E então os sais se acumulam, a água evapora e ele se torna um mar tão salgado que não tem vida, que não tem um bichinho sequer, uma planta sequer. Algumas pessoas são como o mar da Galileia, que recebe as águas do Rio Jordão, passam pelo mar da Galileia e ele entrega novamente as águas ao Rio Jordão até que cheguem ao Mar Morto. Ele recebe e entrega, ele é lugar de vida. Ei, você é uma pessoa que reflete vida, amor, generosidade? Que o Espírito Santo de Deus mude sua vida naquilo que tem que mudar, para que as pessoas possam te imitar e para que você tenha tranquilidade de falar: podem me imitar sim, porque eu amo e eu busco o meu Deus. Que Deus te abençoe. Amém.